Olá, bem-vindos ao programa de Língua Portuguesa ao Caminho. O meu nome é José Bernardo e mais uma vez se encontramos aqui na Igreja de São Paulo, em Brookfield, no número 174 da Visconia Road, e aqui levamos mais uma mensagem em português e em inglês. Como sabem, nas últimas semanas vimos a falar das profecias do Antigo Testamento e o seu cumprimento na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e portanto temos vindo falar dele, da sua entrada gloriosa em Jerusalém. Na semana passada falámos do lugar onde ele nasceu, que foi profetizado cerca de quase 700 anos antes de acontecer para o profeta Micaías. E hoje, por sua vez, vamos falar de um grande profeta do Antigo Testamento, que temos falado várias vezes aqui nele, que é o profeta Isaías. E este é um dos que tem imensas profecias do nascimento, do ministério de Jesus Cristo, da sua morte, da sua crucificação e da sua ressurreição. Portanto, está tudo neste profeta. E, portanto, hoje vamos falar do público ministério de Jesus que teve lugar portanto, naquela área do Mar da Galileia, mas isso foi já muito antes, como alguns pensam que foi por acaso que isso aconteceu. Não, isso foi escrito por profeta Isaías, que essencialmente o seu ministério ia ser naquela área. E, portanto, antes vamos ler alguns versos do profeta Isaías, do capítulo 9. Eu já tenho aqui a minha Bíblia, portanto, em Isaías, e vou começar a ler, portanto, apenas dois versos. E aqui, portanto, estamos aqui, portanto, esta profecia messiânica, que é uma das também destas, e não. No tempo passado humilhou a terra de Zabulão e o país de Naftali. No futuro cobrirá de glória o caminho do mar, a Transjordânia e a Galileia das nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Habitavam numa terra de sombras, mas uma luz brilhou. Palavra do Senhor. E portanto foi só estes dois versos que, portanto, que Isaías escreveu há cerca de 750 anos antes de Jesus Cristo começar o seu público ministério, que se pensa que ele teria na idade de 30 anos. Não há uma certeza absoluta, mas anos, menos anos, seria nessa, nesse, nessa 30 ou 31 ou 29, talvez um dos três. O título da mensagem desta semana é a Galileia dos Gentios. Portanto, nós somos gentios. O que é um gentio? É aqueles, portanto, há judeus ou gentios, e, portanto, se nós não somos de origem, portanto, somos gentios, portanto, somos assim distinguidos entre o povo escolhido de Deus, que foi o povo judeu, e nós, portanto, os gentios que fomos adaptados na linha de Israel. Portanto, também o nosso Senhor Jesus Cristo não foi só para os judeus, mas também para nós. Nas últimas mensagens, como eu me referi, temos vindo a falar sobre o cumprimento das profecias messiânicas, como esta. E, portanto, na semana passada falámos do cumprimento da profecia de Micaías, que foi também dos profetas, um dos profetas pequenos, mas com um grau pequenos, porque não escreveram tanto como 66 capítulos como tem Isaías, mas, portanto, a sua mensagem é bastante poderosa e, portanto, relevante para os dias de hoje. Portanto, o Micaías profetizou que Jesus ia nascer em Belém, na Judeia, e assim aconteceu há cerca de 2000 anos atrás. E depois, portanto, da sua ressurreição, portanto, o Senhor apareceu, como sabem, no Evangelho de São Lucas, a dois dos seus discípulos ou forasteiros que vinham de Jerusalém, desses acontecimentos na semana que o Senhor foi morto, crucificado e, portanto, e ressuscitou, portanto, nessa semana. E, portanto, a Jesus, a Bíblia diz-nos que apareceu a dois dos seus seguidores que iam a caminho de uma aldeia chamada Imaus, que fica cerca de entre 7 a 10 quilómetros de Jerusalém, não muito distante. Portanto, a Bíblia diz-nos: Jesus disse então: homens sem inteligência e lentos em espírito, em crer que tudo quanto os profetas anunciaram. Não tinha o Messias que sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E, portanto, começando por Moisés,
e todos os profetas, explicou-lhes as escrituras que dizia a respeito a si próprio, a si mesmo. Portanto, como citei nesta passagem no Evangelho de Lucas, portanto, Jesus ele próprio disse, portanto, estas escrituras não sabemos quais as que ele indicou a esses forasteiros que vinham de Jerusalém, mas ele citou do livro dos profetas, da Torá ou ou Tanakh, que se chama em hebreu, ou o livro dos Salmos, e portanto explicou-lhe em todas as escrituras tudo o que lhe dizia a respeito. E como citamos nesta passagem, portanto, o próprio Jesus falou-lhes do cumprimento, atribuiu essas profecias a si mesmo. Hoje vamos falar sobre o cumprimento da profecia de Isaías, que nos revela o lugar onde o nosso Senhor Jesus Cristo teve o coração, a base do seu ministério público. E, portanto, a Bíblia diz-nos, como eu li no profeta Isaías, no tempo de passado, humilhou a terra de Zabulon e o país de Naftali, portanto, essas duas tribos Zabulão era um dos filhos de Lia, portanto, do Jacob, era o sexto, e portanto, uh, e Neftali era um filho, portanto, não de Raquel, mas portanto da sua servente chamada Bilha. E portanto, no futuro essas tribos tiveram o seu alotamento ali cerca do Mar da Galileia, na parte do lado do mar, portanto, na parte este do Rio Jordão e do Mar da Galileia. Portanto, no futuro cobrirá da glória o caminho do mar, a Transjordânia, portanto, exatamente como eu disse, e a Galileia das Nações, portanto, que é o dos gentios, que é o título desta mensagem. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, habitava numa terra de sombras, mas uma luz apareceu. Portanto, que é esta luz? Jesus Cristo, portanto, ele próprio disse: Eu sou a luz do mundo. Todo aquele que andar em mim não andará nas trevas, e porque eu sou a luz da vida. Portanto, ele no Evangelho de São João refere-se a si próprio como a luz do mundo, no capítulo 8, no verso 12. Portanto, no Evangelho de São Mateus, que relata portanto, revela-nos esta profecia, diz o seguinte: depois, abandonando Nazaré, portanto, a terra onde Jesus viveu, não a sua terra natal, porque ele nasceu, como disse, nós falámos na semana passada, em Belém, na Judeia, e a Nazaré, portanto, foi onde ele viveu cerca de 30 anos, mais ou menos, e, portanto, depois, abandonando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, ou, portanto, uma cidade onde a sogra de Pedro vivia e alguns dos discípulos, que eram pescadores, e, portanto, situada à beira-mar, na região, aí está, de Zabulão e Naftali, portanto, estas duas tribos que se encontravam no Leito da Galileia. Para se cumprir isso, o profeta disse, portanto, que Isaías tinha anunciado, e, portanto, terra de Zabulão e Naftali, caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, o povo que andava, jazia nas trevas, viu uma grande luz, e os que jaziam, desculpa, na sombra da morte, surgiu-lhes uma luz. Portanto, isto foi Mateus revelou-nos no seu Evangelho. E agora fazemos uma recapitulação ou um resumo daquilo que falámos. Portanto, o Messias Jesus cumpriu esta profecia, portanto, muitas delas do Antigo Testamento, e esta é uma delas que também revela o coração do seu público ministério. E esta do seu público ministério aconteceu talvez 750 anos antes de acontecer, portanto, antes de Jesus começar o seu público ministério. Estas áreas mencionadas eram 3 províncias no tempo do profeta Isaías, que pertenciam à Síria, portanto Israel já naquela altura já estava, primeiro foi exilados para a Babilónia, e nesta altura, antes disso, portanto, a Síria, antes do exílio da Babilónia, já controlava, também invadiu Israel por um rei chamado Tiglat-Pileser, que, portanto, em 732 a.C., controlava esta parte do norte de Israel, e, sobretudo, depois de 10 anos depois, em
722, quando sucedeu Senecaribe, também dos reis da Síria, e portanto que invadiu a parte norte de Israel e levou e destruiu praticamente as 10 tribos que existiam nessa altura, que ainda hoje se diz que é as 10 tribos perdidas, que não tão só perdidas, como já há vestígios por várias partes do mundo destas tribos que em 722 a.C. foram praticamente eliminadas nessa altura. Portanto, uh, estas áreas mencionadas, portanto, como eu disse, eram dos assírios, portanto, Zabulon e Naftali eram, portanto, a província da Galileia, onde foi o centro do Ministério Público. O caminho do mar, portanto, hoje se diz que também havia mares, ou aquela parte que vinha do Mediterrâneo, ia por o Val de Armagedon, que muita gente conhece, o Vale de Megido, e portanto fazia parte a província de Dor, que ficava a sul do Monte Carmelo. Uh, a região além do Jordão, portanto, hoje fica na Jordânia, portanto, no país, mas nessa altura não, mas era, portanto, a província de Gilead, ou Gilead, portanto, que ficava na Transjordânia, ou na Jordânia, no país da Jordânia hoje em dia. E depois daqueles discípulos, portanto, na estrada de Imeus, ou estarem alheios às Escrituras, portanto, Jesus respondeu-lhes aplicando as Escrituras a si próprias, como eu me referia, e, portanto, e revelou-lhe, portanto, no seu ministério público e algumas das suas profecias. Nós também podemos fazer o mesmo, portanto, a Bíblia diz-nos que toda a escritura é divinamente inspirada e é útil para ensinar, para convencer, para corrigir e para instruir, portanto, na justiça, a fim de todo o homem de Deus seja perfeito e apto para toda a boa obra. Portanto, isto foi tirada da segunda epístola de Timóteo e, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as Escrituras é que são a nossa luz e, portanto, podem nos indicar também como Jesus indicou àqueles, algumas de que conhecia, claro que ele era o Filho de Deus, o divino Deus vestido em humanidade, por assim dizer, e, portanto, revelou-los eles e portanto nós hoje eu nunca vi Jesus Cristo, mas pela fé acredito que ele disse depois de ressuscitar dos mortos a esses indivíduos que estiveram em Jerusalém e presenciaram na Semana Santa, portanto, como eu já me referi. Uh, e portanto, esta foi mais uma das mensagens desta semana e vamos continuar nesta linha para qual é o propósito? O propósito é revelar que Jesus é o verdadeiro Messias, aquele que o Antigo Testamento, os Salmos, os profetas e o Tora, os 5 livros da Bíblia e portanto toda a Bíblia diz-nos que era ele que viria um dia e como veio há cerca de 2000 atrás. Uh, o propósito é saber, portanto, o que ele pagou na totalidade pelos nossos pecados quando morreu, nesta semana que morreu na cruz e, portanto, quando foi derramado o seu sangue, para o qual foi o propósito para nós, vós e eu, não, quando esta vida terminar, não vamos para o inferno, lugar que a Bíblia diz que fica portanto, afastado de Deus, porque o pecado afasta-nos de Deus e por isso é que Jesus veio para nos abrir o caminho para a eternidade. Quero aqui deixar, portanto, o que é que eu devo fazer para ter para começar o caminho da vida eterna. Arrepender-se, a Bíblia diz, o pecado separa-nos de Deus. Se Ele pagou pelo pecado, portanto, quando o aceitamos como o nosso pessoal Salvador e diz, Senhor, tendo piedade de mim, um pecador, e portanto vem da minha vida perdoar-me meus pecados, e eu quero ter uma relação pessoal convosco nesta vida, e quando esta vida acabar, ter a promessa que vós falaste, eu vou preparar um lugar, disse o próprio Jesus, para vós. Eu disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o caminho para onde? Para o céu. Até sou eu o caminho. Ele é que é o caminho. Portanto, quando aceitamos, teremos o pecado separa-nos dele e teremos uma relação pessoal nesta vida, quando esta vida acabar, um lugar no seu eterno reino. Quero deixar uma oração para este país que bem precisa
primeiro para aqueles que pereceram já 700 mil neste país que pereceram pelo vítimas da pandémica do coronavírus. Quero orar para esses que tenham lugar, talvez no eterno reino, que Deus tenha compaixão deles, tenha piedade deles. E quero orar para doutores, enfermeiros e aqueles que põem a sua vida em perigo todos os dias para assistir e cuidar dos doentes portanto que Deus dê coragem e fortaleza para executarem o seu trabalho. Quero deixar também para uma oração para esta nação, para o Presidente, que bem precisa, e os membros do Governo, o Senado, o Congresso, e todos aqueles que exercem a autoridade, como os governantes dos Estados, os autarcas, aqueles, a polícia, os bombeiros e todos aqueles que exercem a autoridade sobre nós. Que Deus os abençoe e, portanto, que lhe dê fortaleza para continuar a sua obra. E a Bíblia comanda-nos, dá-nos ordens para orarmos por essas pessoas. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Quero-me despedir aqui, outra vez, e aqui estarei na próxima semana com mais uma mensagem em português e em inglês. E até lá, que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernardo, and we are here again in the Church of St. Paul in Brookfield for we finish another of our videos in Portuguese of our program Café com José. Last week we talked about one of the prophecies of the Old Testament. Micah the prophet foretold our Lord Jesus, who was supposed to be born in Bethlehem in Judea. This took place about 2,000 years ago, one of those prophecies. Micah was one of the minor prophets, minor because he don't wrote like the prophet we're going to mention today, and the prophecy was took from him, Isaiah. His book has 66 chapters and is very long, but the message is very relevant, not only the time of the prophet, like it is relevant for us today. We're going to start reading from the prophet Isaiah, only 2 verses this time. And this time we're going to talk about the fulfillment of the prophecy of the public ministry of our Lord Jesus. And Isaiah revealed to us the place when this ministry took place. Jesus, his ministry was all Israel and in Decapolis, but the heart of his ministry was in that area of the Sea of Galilee. Let's see what the Bible says about. I'm reading from Isaiah chapter 9, verse 1 and 2. But there will be no gloom for those who are in anguish. In the former time he brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the latter time he will make glorious the way of the sea, the land beyond the Jordan, the Galilee of the Gentiles. The people who walk in the darkness have seen a great light. Those who live in the land of deep darkness, on them light has shined. The word of the Lord. So the title message today was taken from this passage of Isaiah, is the Galilee of the Gentiles. So in the past weeks, as I mentioned, we have speaking about the fulfillment of the messianic prophecies. Last week, we speak about the place of birth of our Lord, who took place, I already said, in Bethlehem in Judea about 2,000 years ago, in the fulfillment of the Micah's prophecy. After the Lord's resurrection, the Lord appeared two of these disciples, or the people they stood that week in the Holy Week in Jerusalem. That Holy Week was the betrayal, the death, the burial, and the resurrection of our Lord. And our Lord, by his new resurrected body, appeared to them, and he said to them, this is a very familiar passage. And after they are walking to the village they call Emmaus,
And Jesus said to them, "Oh, how foolish you are, and slow of heart to believe all that the prophets have declared. Was it not necessary that the Messiah should suffer these things and then enter into his glory?" And then beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to all them the scriptures about himself. So our Lord was the one, we talk about these guys, they come, these two, maybe all the two disciples, the Bible said, but at least they spend the week, they are aware of what happened in that week in Jerusalem. Uh, so Jesus explained to them about the prophecies about himself, about the book of Psalms, the prophets, and the Torah, and or the Tanakh, the Old Testament. So we never know which one he mentioned, but the Bible says in the Gospel of Luke he mentioned, but we don't know which ones. Now we're gonna speak about the fulfillment of this prophecy of Isaiah, who revealed to us the place of Jesus' public ministry, as I mentioned before. And let me read again for the Isaiah, but there will no gloom for those who are in anguish. In the former time, he brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the latter time, will make glorious the way of the sea. The Galilee of Gentiles, the people who walk in darkness have seen a great light. Those who live in a land of deep darkness, on them a light has shined. So this was in the Gospel of Matthew. We quoted the same passage I read from Isaiah. Matthew quoted exactly the same passage in the and Matthew said in the Gospel he left Nazareth and made his home in the Capernaum by the sea. Made his home like is the center of his ministry in Capernaum. So Jesus, he lived in Nazareth about 30 years, but he left there and he went to Capernaum, the way of the sea, as I mentioned already. And the Capernaum was as you know, the town of Peter and his mother-in-law. So they are fishermen. Most of the disciples they live in that area. And so Matthew put in this way, so that what had been spoken through Isaiah the prophet might be fulfilled. So Matthew exactly he talked about the fulfillment, and he quoted, "Land of Zebulun and land of Naphtali, on the road of the sea, Galilee of the Gentiles, the people who walk in darkness have seen a great light, and for those who in the region of shadow of death, light has dawned." So this is the quote from the Gospel of Matthew in the chapter 4. Jesus the Messiah fulfilled this prophecy. Isaiah the prophet wrote this prophecy about 750 years before our Lord started his public ministry. So 7 centuries and a half. And the area Isaiah spoke in this lifetime, by that time was already in the hands of the Assyrian. There was not Sennacherib. They wiped the tribes of the north in the year of 722 BC. But this time was about 733. Was a king called Tiglath-Pileser was the third, and it was already these 3 provinces that we are gonna mention. They already was part of the kingdom of Assyria. So the provinces Zebulun and Naphtali, the Naphtali was one of the sons of Jacob, and by Rachel have a maid servant called Bilhah, and she had that son Naphtali. So when that tribe have that allotment in that area of the Sea of Galilee. Zebulun was the 6th son of Leah, one of another wife of Jacob, and that tribe was about in this side of the Sea of Galilee, so very close to in the area of the Sea of Galilee. So Isaiah the prophet foretold, and this was fulfilled. The way of the sea correspond to the Syrian province of Dor in the time of Jesus, and this like in the south of Mount Carmel, in that area of Mount Carmel, and beyond the sea, today is in the country of Jordan, and
they call the province of Gilead, and that area today is in the Jordan. And after those followers, of Jesus in the Emmaus Road, ignore his word, but Jesus revealed himself to them, and God's word about he talked about the Lord, about his life, about the prophecies, and and the ministry, and the point we can do the same too. We have the written word. Why, if you read, you can see very clearly our Lord fulfill the every scripture from the Old Testament pointed to him. And that's why we keep now talk about the fulfillment of the Messianic prophecy. And we have not only that, you have the typological prophecy, and we have the shadows and the foretold about the coming of our Lord, the first coming who took place about 2,000 years ago. Matthew, I'm sorry, 2 Timothy say all the script inspired by God and is useful for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, so that everyone who belongs to God may be proficiently equipped for every good work. And this is God's word. If you read the word and you study the word, we can be equipped to the good, whatever the Lord tells us, and you see how the New Testament, how the Old Testament and the New Testament fits together like the hand in a glove. So this was the message pretty much we speak in Portuguese. We talk about this one of this public ministry, and we're gonna continue see more. What's the purpose? The purpose is to reveal Jesus was the true Messiah. The true Messiah come to first to his people, Israel, and the Messiah comes to us Gentiles. That's why the title of the message is Galilee of the Gentiles, because you are Gentiles. I'm not Jew, I'm Gentile. So our Lord died for us too, and he came out about 2,000 years ago to pay the penalty of sin that separate you and I from God. By his blood he shed in Calvary. In that week he mentioned to when he come in the Emmaus Road, he paid that price. And if you accept him as your personal savior, what am I supposed to do? You ask him to forgive your sins. Lord, come to my life, have mercy on me, a sinner, like a prayer like this, and your sin is going to be wiped out, and you will be under his blood. And God, the Bible says, even when you see the blood of Christ, he never count your sins. You don't see our sins, and that's the purpose of this program, for you to have a personal relationship with our Lord in this life, and when this life ends, have one place in this eternal kingdom. I want to pray, especially this week. Already in this nation was about 700,000 people already lost their life due to the coronavirus. I pray the Lord have mercy on them, have a place in this eternal kingdom, and be merciful on them. And we pray also for those who work and they put their life in danger to take care of the sick, and about like doctors, nurses, and all the staff in the hospitals, and not only those that vaccinate people. The Lord protect them and give them strength and endurance for they perform their job, very important job they do. I want to pray for this nation. They well need all our prayers. I commend you to pray for this nation. We need more than ever. We pray for the president, for the Senate, the Congress, all the branches of the government. The Lord enlighten them, and they seek the Lord, and while the Lord is near, like the Bible says, and seek divine wisdom and not mankind wisdom to govern this nation. And we pray for the governors of the states, the mayors of our towns, the police, the firefighters, and everyone exercise authority over us, because the Bible is very clear, commanding. It's not a suggestion, it's a commandment given to us to pray for those they are in the authority.
And this is pretty much the message we speak to this week. We promise we'll be again here next week with another message in Portuguese and English, and there will be another fulfilled prophecy of our Lord who took place about 2000 years ago, because he is the true Jesus, the true Messiah of Israel, and our Lord and Savior. So until next week, God bless you. Have a blessed week in the name of the God the Father, the Son, and the Holy Spirit.